Bom dia! Hoje eu e meu grupo vamos apresentar para vocês nosso trabalho de conclusão de curso do técnico em Química. O nosso tema é o descarte incorreto dos medicamentos em desuso, e os integrantes são eu, Maria Cecília, a Júlia Helena, Lucas Magnani, Nicole Rosário, Sabrina Orsini e Raif Tonini. De início, eu vou contextualizar para vocês alguns dos tópicos que serão abordados durante o trabalho. A gente pôde perceber com o decorrer dos anos que houve um crescimento populacional e um avanço tecnológico, resultando em um inchaço urbano, que consequentemente fez com que novas doenças se proliferassem e muito mais rápido, assim precisando de mais remédios e mais indústrias farmacêuticas. Um exemplo disso é a pandemia que a gente está vivendo, a Covid-19. Com ela, a gente precisou de muitos recursos e muitos investimentos para desenvolver a vacina. Nisso, a gente vê também a importância dos fármacos na sociedade, já que eles são os responsáveis por prolongar a longevidade humana e combater essas doenças. Além disso, a gente viu que o Brasil está em 7º lugar dos países que mais consomem medicamentos no mundo, podendo ser um problema, porque quanto maior o consumo, maior a taxa de lixo. E assim, consequentemente, vai aumentar a probabilidade desse lixo ser descartado da forma errada. E tudo que é de forma errada causa algum problema. E nesse caso, são os problemas socioambientais que vão ser citados aqui. Entretanto, existem legislações que regulamentam esse descarte. Portanto, o Brasil ele tem mais fiscalizações e mais estrutura, o que não abrange todas as localidades, assim podendo surgir sim esse descarte incorreto. Agora eu vou falar um pouco sobre quais foram os objetivos do nosso trabalho. Bom, o principal objetivo do nosso trabalho, então, foi mapear, através de uma pesquisa de campo, os hábitos de descarte da população daqui de Itapira e, através disso, propor formas de conscientização que visassem, então, a preservação do meio ambiente. Dentro desse nosso objetivo principal, a gente também teve os objetivos específicos, que foram eles avaliar o conhecimento da população daqui de Itapira em relação ao descarte de medicamentos, apresentar um meio para reprimir o descarte incorreto desses medicamentos, discorrer sobre a problemática ambiental que é gerada, citar um processo físico-químico de tratamento viável para a disposição desses medicamentos e, por último, sugerir campanhas de conscientização orientando os cidadãos sobre como eles devem efetuar o correto descarte. Agora, antes de falar sobre a nossa metodologia, sobre o método de análise que a gente utilizou, eu queria dizer que a gente escolheu esse tema para o nosso trabalho porque ele é um tema muito pouco tratado pela sociedade, mas também ele é muito importante para a gente, tanto para a nossa qualidade de vida, quanto para a qualidade do meio ambiente. Então, para isso, o método de análise que a gente utilizou foi baseado na pesquisa quali-quantitativa. Por que quali-quantitativa? Porque a gente fez o cruzamento da pesquisa que a gente fez com os resultados que a gente obteve através da aplicação de um formulário com 10 questões, que foi disponibilizado para a população de Itapira através das redes sociais. E no final dessa pesquisa, a gente obteve 255 resultados, foram 255 pessoas que teve essa interação com a gente. Também, para agregar na bibliografia do nosso trabalho, a gente utilizou fontes como o Google Acadêmico, o Cielo e a Química Nova, e neles a gente buscou procurar por palavras-chave como gestão dos medicamentos, a legislação, os impactos, e saber um pouco mais também sobre a indústria farmacêutica, para que então, no final de tudo isso, a gente pudesse avaliar, discutir sobre os resultados que a gente obteve. Bom, agora a gente vai entrar nos resultados de discussões. Eu vou falar um pouquinho sobre a figura 1 e a figura 2. A figura 1, ela era sobre a faixa etária, e as pessoas podiam escolher múltiplas escolhas, que seria ser menor de 18 anos, de 18 a 30 anos, de 30 a 45 ou maior que 45. A gente pode perceber também, nessa figura, que as pessoas que mais responderam o formulário tinham menos de 18 anos, que correspondeu a 38,70% dos resultados. Já na figura 2, era o grau de escolaridade. E as pessoas podiam escolher ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior e outros. Aqui também a gente pode relacionar com a figura 1, porque as pessoas que mais escolheram foram o ensino médio incompleto, já que elas tinham menos de 18 anos,
elas não tinham terminado o ensino médio. E aí seria 32% das respostas. Bom, gente, além dessas perguntas que a Júlia mencionou, quais a gente usou para definir o perfil dos nossos entrevistados, a gente também perguntou a eles quais eram as classes de medicamentos mais utilizadas por eles, para a gente ter um foco específico no nosso trabalho. E nisso, se vocês observarem no gráfico, vocês vão ver que 47,10% dos entrevistados responderam que são os analgésicos essa classe mais utilizada. Ou seja, a grande maioria respondeu que são os analgésicos. Então, por que são eles os mais utilizados? A gente sabe que os analgésicos possuem uma venda livre, ou seja, sem prescrição médica. Aquela famosa receita que a gente utiliza para compra de medicamentos. Eles não precisam, então não que a gente possa afirmar com certeza, porque a gente não perguntou em específico para eles no nosso questionário. Mas nas nossas pesquisas, a gente viu que 35% dos medicamentos da população brasileira são consumidos sem a orientação de um profissional. Então a gente acredita que isso é um resultado da automedicação. Além disso, os analgésicos, eles são para aquelas dores mais cotidianas que a gente tem, essas dores mais comuns, como dor de cabeça, dor de dente, dor muscular. Assim, se vocês observarem no gráfico, vocês vão ver que 7,10% dos entrevistados não sabem diferenciar as classes de medicamentos. Então, esses que não sabem diferenciar as classes de medicamentos vão utilizar esses remédios mais cotidianos, porque já que são utilizados para essas dores mais cotidianas, dores mais comuns da gente ver. Então, por isso, os analgésicos, eles têm a maior porcentagem de serem consumidos. E a nossa próxima pergunta foi sobre a preferência dos entrevistados sobre o estado físico dos medicamentos. E se vocês observarem no gráfico, vão perceber que o resultado foi quase unânime. A gente viu que 90,20% dos entrevistados preferem os medicamentos na sua forma sólida, porque quando eles têm essa forma, eles possuem uma fácil administração, manuseio e dosagem, além de possuírem uma vantagem para a indústria também, porque tem uma forma de preparo mais econômica. E nesse slide, a gente trouxe dois exemplos dos analgésicos mais consumidos pela população brasileira, a aspirina e a dipirona. E se vocês verem nessa imagem da estrutura química que a gente trouxe delas, vocês vão ver que a maior parte das ligações são entre carbono e hidrogênio. E nos nossos conhecimentos adquiridos durante o curso, a gente viu que essas ligações são muito estáveis, ou seja, difícil de serem rompidas. A gente vê também nessas estruturas que elas são cadeias fechadas, possuem ramificações e ligações duplas, o que dificulta ainda mais de serem quebradas. Então vocês imaginem isso, esse remédio quando não é consumido totalmente e é descartado da forma incorreta no meio ambiente. Eles vão se demorar anos e anos para se decompor e durante isso vão causar os problemas ambientais que vão ser citados aqui no decorrer do trabalho. Bom, gente, agora eu vou falar brevemente para vocês sobre um dos gráficos mais importantes do nosso trabalho. Ele faz jus a toda a nossa problemática e ele aponta como a população de Itapira vem efetuando o descarte dos medicamentos vencidos ou em desuso. Para começar, a gente consegue observar que o resultado que mais se sobressai é o das pessoas que descartam no lixo comum. Ele configura 44,9% da população que respondeu a esse questionário. E a gente tem outras duas opções de descarte incorreta aqui, que são das pessoas que descartam no vaso sanitário ou em água corrente. E a gente consegue perceber que se a gente juntar esses três resultados, eles vão aí ultrapassar mais de 50%, ou seja, mais da metade da população vem descartando os medicamentos de forma errada. E aí, quando a gente compara, tá, que apenas 15% da população aqui descarta de forma correta, que é, né, as pessoas que levam as instituições responsáveis, como, né, hospitais e farmácia, a gente vê que é super preocupante, porque mais da metade da população está descartando de forma errada, enquanto, né, mais da metade deveria estar descartando de forma correta. Então, é aí que surge toda a problemática do nosso TCC. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre as leis, tá, que discorrem acerca da disposição final dos medicamentos. E eu queria lembrar vocês que nenhuma delas vai se aplicar à população. Todas elas vão se aplicar somente aos geradores dos serviços de saúde, tá? E eu queria começar falando da Lei 12.305 de 2010. Ela dispõe os requisitos, tá, sobre as boas práticas do gerenciamento dos resíduos e serviços de saúde, e ela se aplica aos geradores de serviços de saúde. Ela também traz, né, o sistema aí, o plano de logística reversa, mas eu vou falar para vocês um pouco mais sobre eles, né, mais para frente. Bom, a segunda lei que eu vou falar é a RDC 222 de 2018. Ela também discorre sobre as boas práticas de gerenciamento dos resíduos e serviços de saúde, porém ela institui que todos os geradores de serviços de saúde, eles disponham, tá,
o PGRSS, que é um planejamento de gerenciamento, tá, dos resíduos e serviços de saúde, basicamente isso, né? Eles instituem que os geradores, eles têm um plano para manipular, né, esses resíduos. A última que eu vou falar para vocês, na verdade, é um decreto, é o decreto 10.388 de 2020, tá? Ele é bem atual e ele reafirma a lei 2.305, então ele é um complemento, na verdade, da lei 2.305, e ele obriga que os fornecedores, distribuidores e comerciantes exerçam o sistema de logística reversa, tá? E viabilizem para a população a devolução dos medicamentos vencidos ou em desuso, né, para os distribuidores ou comerciantes. Então, o sistema de logística reversa, ele é basicamente isso, tá? Ele é a devolução dos medicamentos, né, para esses comerciantes ou fornecedores de medicamentos. E essa imagem que vocês vão ver agora é um coletor de medicamentos. Ele é um exemplo do sistema de logística reversa e como ele deveria ser aplicado. Então, ele é encontrado em farmácias. Essa imagem ela foi tirada pelo nosso coordenador de TCC em uma das farmácias aqui da cidade de Itapira. E ela está seguindo a lei 2.305 e o decreto 10.388, tá? Que então está viabilizando para a população o acesso, né, da devolução dos medicamentos de forma correta, para daí então eles terem, né, uma destinação correta. Então vocês conseguem observar que aqui na imagem tem a opção, né, de você descartar somente a embalagem e tem a opção para você descartar os medicamentos. Então é separadinho, né? Você tem que separar a embalagem do medicamento também, porque isso é importante, porque eles não vão ter a mesma destinação. E é basicamente isso, é o que deveria ter em todas as farmácias ou lugares que distribuem, tá, fabricam medicamentos. Primeiramente, bom dia. Para dar continuidade a esse trabalho, gostaríamos de saber da população se eles estão cientes dos riscos ambientais ocasionados pelos medicamentos. Com isso, elaboramos duas principais perguntas desse tópico. A primeira, na figura 6, onde a população está ciente desses tais problemas. Bom, a maioria da população diz que sim, totalizando 59%. Atrelado a isso, também perguntamos quais são os riscos ambientais que elas já ouviram falar, onde vale ressaltar que essa pergunta eles poderiam assinalar mais de uma alternativa. Bom, como podemos ver, a contaminação do solo e da água é a que mais se destaca, porque nos dias atuais a mídia retrata muito mais este problema do que os outros, então é muito mais fácil de uma pessoa leiga no assunto saber mais sobre a contaminação do solo e da água do que dos outros tópicos. E agora, o que seriam esses riscos? A contaminação dos alimentos. Bom, ele afeta principalmente a cadeia alimentar com o processo de biomagnificação. O que seria esse processo? É onde um produtor ele entra em contato com substâncias tóxicas, no nosso caso, os medicamentos, e é consumido por um consumidor primário, que consequentemente é consumido por um consumidor secundário. O exemplo disso é as algas, os peixes e os seres humanos, onde as algas intoxicadas são consumidas pelos peixes, que são consumidos pelos seres humanos, fazendo assim nós seres humanos tendo um efeito muito ruim à nossa saúde. A resistência dos micro-organismos. Bom, os micro-organismos estão criando resistência à degradação química e biológica dos processos naturais e também começando a se acostumar com os medicamentos em seu ecossistema, trazendo assim mudanças para o mesmo. Intoxicação de pessoas. Bom, a intoxicação de pessoas se deve principalmente aos garis e aos catadores de lixo, que ao entrar em contato com essas substâncias, eles podem ter casos de intoxicação ou até mesmo levado a óbito. A contaminação do solo e da água. Bom, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010 para a contaminação do solo. Ela diz que o destinatário final dos medicamentos deve ser os aterros sanitários. Contudo, a diferença socioeconômica não só de Itapira, mas do nosso território brasileiro inteiro, faz com que os aterros sanitários não sejam os mais eficazes possível, trazendo assim o melhor método de destinatário final para os medicamentos seria a incineração, que será dita mais à frente. E também os medicamentos descartados no solo em céu aberto, eles podem ser absorvidos pelo solo, entrando em contato com os terrenos subterrâneos, contaminando assim os lençóis freáticos. Bom, então continuando no âmbito da contaminação da água, a companhia Brasil Health and Service decidiu realizar estudos acerca dos afluentes urbanos em 2010. Nesses estudos, eles detectaram que havia uma grande quantidade de hormônios advindos principalmente dos fármacos. Fármacos esses que são jogados nas pias, nos vasos sanitários, que acabam pegando as águas correntes e desaguando no esgoto. Então, nesses estudos mais aprofundados, eles detectaram que 1 kg de medicamento podia contaminar até 450 mil litros de água.
E essa contaminação contribui muito com o processo da biomagnificação, igual o Raif tinha falado anteriormente, pode comprometer a qualidade dos recursos hídricos e, numa escala maior, pode até afetar o equilíbrio dos ecossistemas. Então, tendo visto todos esses fatos citados acerca da contaminação dos alimentos, da contaminação de pessoas, da contaminação do solo e da água, a gente decidiu ver realmente o que acontece com os medicamentos depois que eles são recolhidos nos coletores. E a gente encontrou que as principais empresas realizam um processo de incineração dos resíduos do serviço de saúde. Então, esse processo de incineração, ele segue em principal duas resoluções. A resolução 316, que é complementada pelas resoluções 386 do CONAMA. A resolução 386, ela diz respeito a como deve ser feito os procedimentos e os critérios acerca dos tratamentos térmicos para resíduos. E a 386 diz que deve ser realizado um estudo dos impactos ambientais e, em contrapartida, deve ser feito algo para reduzir esses impactos ambientais. E é justamente isso que acontece na incineração. Na incineração, no processo da incineração, existem duas etapas, a etapa de combustão e a etapa denominada afterburner. Existem duas câmeras, então. Uma onde é realizado a incineração, então os resíduos de serviço de saúde são levados para essa primeira câmara, eles em temperaturas a mais de 800 graus Celsius, eles são degradados, e então acontece a liberação de gases tóxicos e poluentes. E ao invés desses gases serem já liberados para a atmosfera, eles vão para uma outra câmara, onde é realizado esse processo de afterburner, que diz respeito à regulamentação. Nesse processo de afterburner, os gases vão passar por uma torre de resfriamento e depois por uma torre de mistura, onde nessa torre de mistura vai conter a cal hidratada e o carvão ativado. Então, depois de passar pela torre de resfriamento, pela torre de mistura, ele vai passar por um filtro de manga. E aí sim, vai poder ser liberado para a atmosfera, sem que haja muitos impactos na natureza. Então, as cinzas que sobram, elas são destinadas ao aterro sanitário, onde vai ter o tratamento adequado a fim de diminuir o máximo possível a contaminação dos recursos. Depois que a gente vê o conhecimento da população em relação aos problemas ambientais que são causados, a gente pode observar aqui na figura 8 que 42,7% das pessoas nunca pararam para pensar sobre a sua forma de descarte, o que demonstra a falta de alcance de informações que essas pessoas têm em relação ao descarte correto. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui também é que 28% das pessoas acreditam que sim, a sua forma de descarte está correta. Porém, se a gente for fazer uma comparação com o gráfico 1, que já foi apresentado aqui, a soma das pessoas que realmente descartam de maneira correta é de 16,9%, número inferior a esses 28%. Então, o que isso significa? Isso significa que essa porcentagem de pessoas, na verdade, apenas acreditam que estão descartando de maneira correta, quando na verdade não estão. Agora, olhando o próximo gráfico, a população foi questionada sobre se eles queriam saber como que deveria ser realizada a forma correta de descarte. E como a gente pode ver aqui, a gente obteve o resultado de que 96,9% das pessoas realmente gostariam de saber. Então, o que essa figura mostra pra gente? Ela mostra a ausência e a carência de informação por parte dos poderes públicos responsáveis e de campanhas explicativas que estão, então, as duas principais razões pela qual o descarte correto acontece. Isso mostra também pra gente a importância de pesquisas e de ações que visassem a conscientização das pessoas em relação aos impactos na nossa vida e aos impactos no meio ambiente. Bom, com isso a gente pode concluir agora que o nosso tema ele contribuiu para a conscientização do correto descarte dos medicamentos, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Outra coisa que a gente viu muito também no nosso tema é a defasagem de informações por parte dos órgãos governamentais e educacionais, que está sendo uma das principais causas dessa problemática ainda existir na sociedade. Bom, com esses resultados, o nosso grupo pensou em algumas ações que podem ajudar para que esse problema não persista na sociedade. Que seria ideal que as escolas desenvolvessem e propagassem campanhas de conscientização, além de também ensinar de forma educativa como que o correto descarte deve ser realizado. Outra coisa também que vai ser muito importante é que os órgãos responsáveis devem fornecer recursos para criar programas de coleta de fácil acesso. Esse programa seria, como a Nicole mostrou na foto do coletor, que deveria existir mais lugares.
e mais pontos das cidades também. Bom, aqui está algumas referências que a gente utilizou para fazer esses slides. E também, agora, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada pela atenção da banca que está vendo agora. E espero que vocês gostem da nossa apresentação.